pequeno, né? Mas a gente sabe que a cotação das ações, elas acompanham o valor da empresa. Então, se a empresa está crescendo, a cotação vai crescer. Automaticamente, você vai estar comprando as ações sempre que elas estão subindo, certo? Se caírem por algum motivo, uma pandemia de coronavírus como a gente está vivendo, tudo cai. Então, você consegue comprar mais através disso, né? Comprar mais ações de empresas boas pelo preço estar menor, certo? Então, fica respondida aí a segunda pergunta. A terceira pergunta é da Rayane Lorenzi. Por que você não investe em renda fixa? Títulos públicos ela colocou entre parênteses. Eu fiz essa pergunta lá no nosso Instagram, abri uma caixinha de perguntas, como eu sempre faço, todas as semanas, sempre que eu posso, né? E algumas pessoas fizeram algumas indicações e eu respondi que eu não invisto em renda fixa, apenas em renda variável. E essa pergunta veio posteriormente, eu respondi lá para a Rayane, mas eu quis trazer ela para cá para mostrar para vocês o porquê eu não invisto em renda fixa. Existem alguns outros motivos, mas o principal é porque para a independência financeira você investe sem prazo. O que significa isso? Se eu me torno sócio de uma empresa, eu vou ser sócio dela enquanto ela existir. Então, se ela existir 300 anos, como existem empresas nos Estados Unidos, por exemplo, eu vou ser sócio dela por 300 anos. Essas ações vão passando para os meus filhos, para os meus netos e assim sucessivamente. Só vou deixar de ser sócio daquela empresa se ela ficar ruim ou quebrar. E aí a gente tem aqui os nossos controles de risco, que eu já trouxe aí, tem inúmeras aulas aqui no Comando falando sobre isso. Mas, enfim, é um investimento sem prazo, certo? Você está se tornando sócio de cada vez mais empresas, comprando cada vez mais ativos, e isso é perpétuo, porque a gente vive do lucro desse patrimônio, do lucro desses ativos, né? No exemplo aí de ações, você vive dos dividendos que aquelas empresas vão pagar para você, que nada mais são do que lucros referentes ao seu percentual de sociedade naquela empresa. Na renda fixa, em especial, acho que vai ficar mais fácil para explicar, no título público, todos os títulos têm data de validade, eles têm vencimento. Então, se você investe hoje e depois, daqui a 20 anos, esse título vai vencer, quando ele vencer, você vai receber todo aquele dinheiro de volta, descontado imposto de renda, que se você esperar até o vencimento, se eu não me engano, esse imposto de renda é de 15% sobre o lucro total. Certo? Sobre a valorização total. E o que isso impacta? Que você está perdendo 15% de tudo aquilo que foi construído. E isso é muita coisa. Se você fizer as contas aí em anos, você vai ver que vai dar muito tempo. Daqueles 20 anos de investimento, X anos, né, que são 15%, correspondente a 15%, foi entregado direto para o governo. Por quê? Porque o título venceu. Quando você investe em ativos que não tenham prazo final, você não vende e automaticamente você não paga imposto, certo? Então, por esse motivo, eu não invisto em renda fixa. Primeiro, porque eles não pagam renda, né? Eles não têm renda. Por exemplo, eles têm valorização de capital, que seria a rentabilidade, mas eles não te dão renda. Um exemplo das ações, por exemplo. As ações elas valorizam, porque as empresas estão crescendo, e também te dão renda, que são os dividendos, ou seja, são partes do lucro, como eu expliquei aqui para vocês, referentes aí ao meu percentual de sociedade naquela empresa. Então eu vivo a independência financeira, você vive da renda desse patrimônio. Os investimentos em renda fixa não trazem renda, eles só valorizam o seu patrimônio. Então não faz sentido tê-los. A gente tem, e eu ensino até no curso Vivendo de Renda, para você ter títulos públicos com uma proteção do seu capital. Por quê? Se acontecer alguma crise, alguma coisa, os seus investimentos os seus ativos vão variar bastante o valor. Mas se você tem títulos públicos na composição do seu patrimônio, você consegue dar uma segurada nessa volatilidade, não cai tanto e você não se assusta. Isso é uma proteção para o seu capital, certo? Mas não significa que você vai conseguir viver através da renda fixa, viver de forma independente financeiramente através da renda fixa, que você não vai. E esse é um dos motivos, né, que é o segundo, mas o primeiro, frisando, é por ter prazo determinado. E tudo que tem prazo determinado tem resgate de valor e automaticamente pagamento de imposto, certo? Então, por isso, eu não invisto em renda fixa.